Hoje é dia da gente falar sobre mais um filme histórico e dessa vez um filme brasileiro, tá ligado? Eu não sabia, né, não fazia a mínima ideia de qual filme eu iria abordar e perguntei pro Google. Me dá aí sugestões de filmes brasileiros com uma pegada mais histórica. E aí, rolei pra um lado, rolei pro outro e vi um nome que me chamou muito a atenção, que foi Vazante. Eu falei, mano, Vazante, que parada é essa? Como de costume, você já sabe como é que funciona, né? Eu vou falar um pouco sobre o filme, né? Já adianto que tem spoiler, né? Depois a gente vai numa pegada mais histórica, né? Num panorama mais histórico, né? Do que o filme aborda, né? Já adianto, cara, que tem muitas e muitas camadas nesse filme, tá ligado? E muitas polêmicas também. Então já te convido a fazer o quê? Você já sabe, né? Você já sabe que você já tá familiarizado com esse canal, né? Pegar o quê? A sua aguinha, o seu refrigerante, o seu suco, a sua pipoca, né? Porque vale a pena, porque é um filme, né? A sua pipoca, o seu biscoitinho, ficar num lugar confortável, na sua cama, em pé, deitado, fazendo o que você quiser. O importante é estar confortável e bem à vontade para embarcar comigo nessa aventura e nesse filme. Vamos entender que filme é esse, o que ele aborda. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. Vezante é um filme dramático, tá ligado? E que aborda ali um pouco da história luso-brasileira e que foi lançado em 2017. E ele foi escrito e dirigido por Daniela Thomas juntamente com Beto Amaral, né? E uma curiosidade, cara, Daniela Thomas é filha do falecido Ziraldo, né? O Ziraldo do Menino Maluquinho, então. E o filme vai falar de quê, Ana? Basicamente, ele vai falar dessa questão da escravidão no Brasil colonial, mais precisamente ali no ano de 1820-21, basicamente, né? Mas conforme a gente vai vendo o filme, né, a gente vai ver que a escravidão, ela vai ser deixada muito de lado, né? Ela vai estar presente, mas essa questão da sociedade colonial e como ela era estruturada se sobressaiu muito mais que essa questão da escravidão. E claro que isso também gerou muita polêmica na época quando o filme foi lançado, e que eu falei que já lá no finalzinho a gente vai falar a respeito dessas polêmicas. E os protagonistas desse filme vai ser Adriano Carvalho, né, que vai interpretar Antônio, e Luana Nastas, se eu não me engano, o nome da menina, que vai interpretar Beatriz. Um ator global, né, conhecido por nós, vai ser Fabrício Boliveira Pereira, né, tá ligado? Ele fez até o João recentemente na novela Dando a Volta por Cima, né, a Volta por Cima, sei lá. Ele fez aí o João, né, um dos protagonistas também. Ana, e o nome Vezante vem do quê? Eu também fiquei com a mesma dúvida. O local do filme, né, que o filme se passa é em Minas Gerais, nessa cidade aí, né, que naquela época não era uma cidade estruturada como é hoje, né, que era mais um povoado, vamos dizer assim, né, que se chama Vezante. Mas fica muito, mas muito longe e isolada de BH, tá ligado? É muito longe. O filme também vai explorar muito, cara, essa questão do isolamento desse local, tá ligado? Porque demorava muito as informações e as viagens que o protagonista vai fazer ao longo do filme. E agora senta aí que a gente vai falar a respeito da história desse filme. E já adianto que tem muito spoiler, né? Porque eu acho que vale a pena contar a história desse filme. Então assim, né? O filme ele vai começar ali, né? Como eu disse, ele vai se passar em Vazante, no ano de 1821, né? Um ano antes da independência do Brasil. Mas claro, né, que a independência do Brasil já estava rolando há muito tempo, né, desde essa época. E Antônio, né, um comerciante mineiro, né, de origem portuguesa, ele está chegando, né, indo em direção à sua casa. Ele está voltando de uma viagem, né, que ele havia feito para buscar o quê? Materiais e também mão de obra escravizada, né? E aí ele chega em casa e descobre que a sua mulher e filho haviam morrido, né? E aí quando ele descobre essa notícia, né, que sua mulher e filho tinham morrido, ele entra basicamente numa mini depressão. Ele decide abandonar a sua fazenda, abandonar tudo que ele tinha para fazer, e ele sai em direção à selva, tá ligado? Ele vai ficar perambulando por aí. E nesse meio tempo, né, Bartolomeu e a sua família vai visitar Antônio, né? Vai na sua fazenda visitá-lo. Porém, quando ele chega lá com a sua família, não encontra o Antônio, né? Bartolomeu, ele era cunhado de Antônio, né? Então a menina que morreu era irmã dele. Então quando Bartolomeu vai na casa de Antônio, ele só encontra a sua mãe, né? A sua mãe, ela morava juntamente com a sua filha, né? E com o seu genro, que era Antônio. E aí conversa vai, conversa vem, ele decide vender alguns escravizados para Antônio, para poder ganhar uma rendinha também. Um detalhe, cara, muito importante, né, que vai abordar bem brevemente assim no filme, é que Bartolomeu, ele era envolvido com essa questão das minas de ouro e de diamante também. Porém, nesse momento, né, que o filme está sendo passado, já é um momento de grande declínio, né, dessas minas de ouro e de diamante. Então, muita gente no seu auge enriqueceu, mas após o seu declínio, muita gente ficou pobre. Então, Bartolomeu era uma dessas
dessas pessoas que acabou ficando sem dinheiro aí no declínio das minas. E como eu disse, né, Bartolomeu, ele junta uma mini comitiva e tenta vender alguns escravizados de Antônio. No meio do caminho, ele decide parar um pouco para descansar. Porém, cara, os escravizados já estavam se comunicando para armar uma fuga. E eles conseguem, né? E começam a correr no meio da mata. E um desses escravizados, cara, que não tem nome, né? Isso que eu achei sacanagem, né? A autora do filme, ela não se preocupa em dar nome para aquelas pessoas. Tudo bem, era forma de tratamento, né? Naquela época, né? De não dar nome, né? De não respeitar também a identidade dessas pessoas. Mas se o objetivo do filme era abordar a escravidão, ela poderia ter pelo menos, né? Ter dado um nome a esse personagem que vai ser importante, né? Mas esse cara, esse escravizado, né, ele é chamado de líder. Então ele consegue fugir, né? Ele lidera aquele montinho, ele consegue fugir. Porém, na sua fuga, cara, ele encontra quem? Antônio caído no meio do mato, quase sem vida. E ele vai lá, cara, ele ajuda Antônio, né? Leva Antônio novamente pra fazenda. E o que Antônio faz em forma de agradecimento? Reescraviza ele novamente. O filme ele vai começar a mudar um pouco, cara, quando Jeremias, né, um negro livre, ele se oferece a Antônio para o quê? Para ajudar a tornar a fazenda de Antônio produtiva. Porque, como eu disse, naquela região era muito focada nessa questão das minas, né, de ouro e de diamante. E era uma região cercada de montanhas e de pedras. Então, não tinha essa questão de um solo muito fértil, né? Jeremias vai lá e fala, olha só, calma, respira. Eu tenho algumas técnicas que vão ajudar a fortalecer o solo e deixar o solo fértil para a plantação. E Antônio vai lá e confia em Jeremias. Então, Jeremias dá início ao seu trabalho por meio de uma queimada, né? A queimada do solo, né, ela é utilizada como uma das alternativas para tornar o solo fértil, né, por causa da cinza. Então subiu um fogaréu danado e quem foi atraída pelo fogaréu? Beatriz, a filha mais nova de Bartolomeu. E aí Antônio viu aquela menina de longe e ficou interessado na garota, né? Então a partir desse momento que Antônio ele se interessa por Beatriz, ele vai até Bartolomeu, né, e sua família, né, para falar o que, olha só, eu quero casar com Beatriz. E aí, cara, Bartolomeu e sua esposa e também a filha mais velha dele, né, e a menina também, né, Beatriz, fica extremamente chateados, tá ligado? Por quê? Bartolomeu e sua família não podia nem dizer não a Antônio. Primeiro que ele tava sem dinheiro. Tá? E Antônio, comparado a Bartolomeu, tinha até uma certa grana, tá ligado? E Bartolomeu também tinha feito a cagada, né, de tentar vender alguns escravizados de Antônio, porém eles acabaram fugindo. Então Antônio ficou no prejuízo e Bartolomeu também. Então ele estava com uma dívida, vamos dizer assim. Então Beatriz e Antônio se casam. E é importante dizer, cara, que Antônio já tinha ali a sua bagatela de uns 40 anos e Beatriz só tinha 12. E é claro, né, que muitas meninas nessa faixa etária ainda não são mocinhas, né, ainda não menstruaram. E aí foi o caso de Beatriz, né? Beatriz ainda não era mocinha, né? E o pai, ele vai alertar, Bartolomeu, ele vai alertar Antônio sobre isso, né? Então Antônio, ele não consuma o casamento logo de imediato. E dias após o casamento, cara, Antônio, ele parte novamente em mais uma viagem longa, né? Dessa vez com o objetivo de trazer alguns grãos, né? E cana-de-açúcar também, se eu não me engano. Então o objetivo era trazer grão, cana-de-açúcar, boi e trazer mais mão de obra escravizada para sua fazenda para trabalhar, né, nessa questão aí dessa empreitada de reerguer a fazenda. Então ele parte e deixa Beatriz basicamente meio que sozinha, né? Só que aí, cara, a galera vai dizer sempre o quê? Beatriz, você tem que se comportar agora como a senhora, né? Como a dona dessa casa, dessa fazenda. Mas como é que você vai falar isso pra uma criança de 12 anos, tá ligado? Que só quer pensar em correr e brincar. Ela não estava preparada para um casamento e muito menos para governar na ausência do marido, tá? Então Beatriz ficou um pouco entediada e foi fazer o quê? Foi brincar como qualquer outra criança normal. Então ela foi brincar com alguns filhos de escravizados, né? E ela conheceu Virgílio. Virgílio era basicamente um menino da sua idade, né? E ali nasce uma amizade verdadeira e também um romance. Então ficava Beatriz e Virgílio pra cima e pra baixo. Onde estava Virgílio, estava Beatriz. Onde estava Beatriz, estava Virgílio. E eles estavam lá, né, brincando bem distante da fazenda. E quem acaba encontrando eles? Jeremias. E Jeremias meio que sacou que estava acontecendo um romance entre os dois e pegou e expôs isso pra fazenda inteira. Porém, cara, para o bem, né, da Beatriz e de Virgílio, né, a galera decide abafar o caso para Antônio não saber de nada. E Jeremias acabou sendo expulso da fazenda. E nesse meio tempo, cara, a Beatriz, ela virou mocinha, né? A menstruação desceu, né? Se eu não me engano, acho que é a primeira regra, né? Não sei se é assim que se fala. Mas aí Beatriz, né, virou mocinha e tudo mais. E Antônio, claro que ficou sabendo disso. E ele vai tentar consumar o casamento.
Porém, a garota estava extremamente apavorada. Mas, gente, quem não ficaria? Quem não ficaria apavorado com uma situação dessa? É uma situação extremamente desconfortável. Eu que estava assistindo, fiquei extremamente constrangida e desconfortável com a situação. Mas, de cara, Antônio decide não consumar o casamento, mas depois ele começa, de fato, a consumar o casamento, né? Claro que naquela época, naquela sociedade, e para o homem, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, consumar o casamento. Mas da forma que ele fazia aquilo, cara, era basicamente um estupro. E aí passa-se um tempinho, né? Não um tempo muito absurdo, e Beatriz, ela está grávida, né? E aí Beatriz, ela começa a entrar em trabalho de parto. Então a Beatriz dá a luz, né? E tudo mais, é aquela felicidade. Porém, a felicidade durou muito, mas muito pouco. E Antônio vai todo empolgado, né? Pra ver o seu filho, e ele descobre que Beatriz deu à luz a um menino negro, tá ligado? A uma criança negra. E ele vai lá, né? Joga a Beatriz no chão, fala que ela é uma traíra, que ela é uma desgraçada, que tem que ir embora da casa. Uma confusão danada. E é assim que termina o filme. Antônio matando Virgílio e a sua mãe também, né? E a mãe de Virgílio, cara, é uma personagem muito importante, que eu já vou entrar no assunto, né, pra gente falar dela, e ela também era a mulher que Antônio estuprava. Mas basicamente o filme termina assim e pronto. Agora vamos falar de algumas observações, alguns detalhes que eu notei nesse filme, né? O filme, ele é gravado 100% em preto e branco, né? A fotografia é preta e branca, mas é uma fotografia bonita, tá ligado? Passa assim por uns lugares interessantes, entende? Mas não tem cor, não tem vida. E isso potencializa ainda mais, né, a melancolia e o drama que o filme ele quer passar. É um filme com poucos diálogos, não tem assim conversas longas e tudo mais. Os personagens se comunicam pelo olhar. Então Antônio, ele basicamente vai negociar o casamento com Beatriz pelo olhar. Virgílio e Beatriz se apaixonam pelo olhar. Então é tudo pelo olhar. Não tem um diálogo tipo, eu te amo. Não, entende? Não tem isso. É tudo pelos mínimos detalhes e por gestos também. Então eu acho que tudo isso acompanha essa questão dramática, né? A mãe de Virgílio, que se chama Feliciana, é uma personagem muito importante pra mim dentro do filme, tá ligado? Muito importante porque ela meio que vai mostrar também, né, além de Beatriz, como é essa sociedade colonial, patriarcal e machista, né? Como eu falei pra vocês, né? Feliciana era uma escravizada ali da fazenda de Antônio. E ela era constantemente estuprada por Antônio, tá? Mas não era aquela coisa de uma paixão que Antônio tinha por ela. Não, era basicamente um objeto de prazer, tá ligado? Ela tinha que dar prazer para Antônio, basicamente assim. E Antônio, ele mantém essa prática com Feliciana antes do seu casamento, né? Depois ali da morte da sua esposa, ele mantém essas práticas. Quando ele casa com Beatriz, ele também mantém essa prática, tá ligado? Então assim, ela é até mal vista, discriminada pelas outras mulheres, tá ligado? Isso eu achei bem pesado. Não tem uma empatia. E como já era de se esperar, tá ligado? Ela acaba engravidando de Antônio. E claro que Antônio não vai assumir esse filho. E outro personagem que eu quero retomar aqui é justamente o personagem que é chamado de líder, né? Aquele escravizado que acabou resgatando Antônio e ele foi escravizado novamente, né? Não ganhou sua liberdade nem nada. Ele é encontrado morto por Virgílio e por Beatriz. E umas cenas antes da sua morte, o filme ele vai mostrar que esse cara, né, ele tava comendo barro, né, e ele enche a boca de barro e vai enchendo a boca de barro e logo após, né, algumas cenas depois, aparece morto. E essa parada de comer barro, cara, me chamou muita atenção, tá ligado? Porque eu já tinha ouvido falar que muitos escravizados tinham essa prática de comer barro para se matar, basicamente. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, até porque o filme, cara, ele dedicou pelo menos alguns segundos para mostrar essa cena. Essa prática, né, esse hábito de comer terra, cara, se chama geofagia. E isso era muito comum entre os escravizados do Brasil colonial. Mas era uma prática que já veio com eles da África, tá ligado? Então era comum essa prática também lá no continente africano e eles trazem para a colônia. Os escravizados utilizavam dessa questão da geofagia por vários motivos, né? E uma delas era por causa de benefícios nutricionais, mas em contrapartida também era vista como uma forma de resistência para abreviar o sofrimento e levar até a morte. Nesse caso desse personagem, foi mostrada essa cena dele comendo barro e logo após morrendo. E claro, né, que os senhores de escravos, né, sabiam dessa prática, né, de comer barro, comer terra e tudo mais, e eles tinham um medo, né, daquilo ali acabar prejudicando a sua mercadoria, né, não prejudicando o corpo daquela pessoa, né. Então muitos eram obrigados a utilizar máscara de ferro no seu rosto ou na sua boca para impedir essa prática. E agora se segura aí que a melhor parte chegou, né, que é a parte histórica que a gente vai analisar algumas questões históricas. Como eu falei pra vocês, né, o filme se passa ali no século XIX, mais precisamente no ano de 1821, onde eu falei que é um momento, né, de grandes transformações no Brasil, né, principalmente com essa questão da independência,
Mas o filme ele não vai abordar essas transformações e muito menos esse fervor social que estava acontecendo na corte, até porque o local, né, que o filme ele é retratado extremamente isolado, cara, muito, mas muito isolado. Quase chegando ali no Mato Grosso, tá ligado? Pra você ter ideia. Então, automaticamente, cara, as notícias da corte até chegar naquela região já eram velhas, tá ligado? E o filme ele não vai abordar muito essa questão do ciclo do ouro, mas essa região começou a ser povoada, né? Muito em prol do ciclo do ouro, né? A partir do momento que eles descobrem, né? Essa questão das minas de ouro e de diamante também. Vai ser um momento de grandes transformações sociais e econômicas, né? Na colônia e principalmente em Portugal, até porque nesse momento do descobrimento do ouro no Brasil, cara, estamos vivendo o auge do absolutismo português no governo de Dom João V. Então é um momento de grande esplendor em Portugal e de grande transformação no Brasil colonial também. O auge do ciclo do ouro vai ser ali nos primeiros anos do século XVIII, né? A partir do final do século XVIII, né, o ciclo do ouro ele vai começar a decair e é justamente isso que vai acontecer, né? O que aconteceu com o personagem, né, de Bartolomeu vai começar a acontecer com outras pessoas também, né? Automaticamente você não tem mais o que explorar naquela região, a não ser o ouro, né? E como Antônio também estava passando por isso, né? Era uma região de grandes montanhas e de muita pedra. Então não tinha o que desenvolver, não tinha nenhum tipo de plantação naquela região. Era o quê? Somente focado nas minas. Então automaticamente muita gente ficou empobrecida. E a partir do momento, né, que o ouro ele é descoberto ali no interior do Brasil, vai começar a haver um grande deslocamento de pessoas do litoral e de outras regiões do Brasil para aquela região. Então vão haver o quê? O desenvolvimento de vilas e cidades, né? Tudo em prol, tudo girando em torno daquela economia voltada para o ouro. E claro, né, que nesse momento também vai haver o desenvolvimento de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso, né? A gente, quando estuda ciclo do ouro, a gente só pensa que Minas Gerais, mas não, tinha outras minas também em Goiás e em Mato Grosso. E a mão de obra escravizada, né, que antes ficava muito ali no Rio de Janeiro e na Bahia e em outras regiões também mais ao nordeste, vão passar a ser deslocadas para essas regiões da Minas, né? Até porque quem vai explorar os africanos, tá ligado? Né? Então a mão de obra ela vai ser muito grande ali, o volume de mão de obra escrava vai ser muito grande dentro da região das minas. E a partir desse momento que as minas começam a se esgotar, né, que o ciclo do ouro vai decaindo, muitas dessas cidades e vilas vão ser abandonadas, até porque não tinha mais outra atividade para se fazer naquela região, né? Algumas regiões até desenvolveram essa questão da pecuária e tudo mais, mas não com grande força. Então muitas vilas e cidades foram abandonadas e a galera voltou basicamente para sua região de origem, vamos dizer assim. E outro tópico muito importante para a gente abordar aqui nessa questão histórica vai ser a sociedade colonial. Até porque, como eu disse, nessa questão da escravidão, como foi o objetivo da autora, né, destacar a escravidão no filme, para mim não foi isso, né? Ela destacou mais essa questão da sociedade colonial do que da escravidão. A sociedade colonial brasileira era patriarcal, machista e extremamente hierarquizada. Cada pessoa tinha uma função dentro daquela sociedade, até mesmo dentro do âmbito familiar. Quem está na ponta dessa pirâmide da sociedade colonial? O homem branco. É um homem branco, né, que vai basicamente ditar a regra de tudo. É ele que vai comandar a sua casa, né, que é o centro social e familiar, né, o núcleo, né, social e familiar daquela época, né, que é conhecida como a Casa Grande. Então ele é o cara que comanda a casa, comanda a esposa, comanda os filhos, os trabalhadores e principalmente os escravizados. Como tudo está na mão do homem, basicamente a mulher não tem vez. A mulher só serve para o quê? Ser submissa ao homem e cuidar ali de alguns fazeres da casa, basicamente. Então se a mulher não tem nem vez, cara, os escravizados então nem voz tinha, tá ligado? E o casamento, cara, era muito, mas muito importante dentro dessa sociedade, né? Até porque ele era bem visto, né, aos olhos da sociedade e também bem visto aos olhos da igreja, né? Até porque era uma forma de propagar ainda os preceitos cristãos, né? Então, automaticamente, você tinha que casar, construir uma família. Então, esses casamentos eram casamentos arranjados, né? Assim, meio que numa base muito política, tá ligado? Para fortalecer laços políticos. Como foi o caso de Beatriz, tá ligado? Porque Bartolomeu, ele tava pobre, tá ligado? Pobre e ainda tava assim com uma dívida com Antônio. Então ele não poderia dizer não ao casamento de sua filha, tá ligado? Então ele fez aquilo ali pra ajudar a Beatriz numa questão social e econômica, mas também ele tinha um rabo preso com o Antônio. E essa questão do casamento com menores de idade era muito, mas muito comum naquela sociedade, tá ligado? Não tinha uma idade mínima.
como hoje, né, na nossa sociedade contemporânea tem, né? Você tem que ter pelo menos 18 anos para casar, né? Antes disso, você tem que ter a autorização dos seus pais. Mas naquela época não, cara. Como foi o caso de Beatriz. Beatriz era uma criança de 12 anos, né? E ela foi entregue a Antônio, um cara de 40 anos, para se casar. Apesar de ser uma coisa extremamente comum naquela época, cara, hoje, né, nós contemporâneos, quando a gente vê um pouco dessa questão, né, colonial, eu pelo menos fiquei extremamente incomodada e desconfortável em ver o casamento de Beatriz e ver a sua relação com o Antônio, tá ligado? Foi uma coisa assim bem, cara, meio que chocante, tá ligado? Tipo, mano, uma criança está casando com um velho, basicamente, né? Quase um cara de meia idade, né? Forçando muito, porque naquela época o povo também morria extremamente cedo, né? Então, assim, mano, é uma coisa extremamente estranha, ainda mais na parte de consumar o casamento. E dentro do casamento, né, dentro de uma vida a dois, cada um também tinha o seu papel. E esperava do homem o quê? Ele ser o dominador, enquanto a mulher fosse basicamente uma pessoa passiva e submissa e fiel ao homem. A mulher era vista como um objeto do homem, né, como algo sexual, para basicamente uma máquina de fazer filhos. Beatriz, antes das relações com Antônio, ficava extremamente desconfortável. E após também, ela ficava chorando, basicamente, né? E Antônio lá, tipo, tranquilão, dormindo, tipo, fiz o meu papel. E outro ponto, né, muito importante, né, essa questão da violência contra a mulher, e principalmente contra a mulher negra, tá ligado? As escravizadas eram constantemente violentadas pelos senhores de escravo, tá ligado? Elas também eram objeto de desejo sexual do homem, basicamente. Chegava lá, fazia o que queria, né? Violentava aquelas mulheres, ponto, e acabou. E como foi o caso de Feliciana, né? Ela acabou tendo um filho de Antônio. Então muitas e muitas crianças nasceram dessa questão, tá ligado? Dessa questão da violência sexual contra a mulher negra, né? E é um absurdo pra nós, tá ligado? Hoje em dia, mas naquela época era extremamente comum. E não tinha uma lei que proibia aquilo de fato. Até porque as pessoas que estavam na condição de escravizadas eram objetos, eram mercadorias. Então o senhor poderia fazer qualquer coisa com elas. Outro ponto, cara, que a gente vai tocar nessa questão da violência sexual é justamente a mestiçagem. Então, nós brasileiros, a gente levanta muito essa pauta de ser um povo misturado, né, mestiço e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar, cara, que isso foi um processo de extrema violência contra essas mulheres negras, tá ligado? Não foi uma coisinha bonitinha, nossa, somos um país de todas as cores, que legal. Não, foi um processo de muita violência. E agora falando rapidamente das polêmicas, cara, porque esse vídeo ficou muito grande, eu tô gravando há 40 minutos esse conteúdo aqui, e depois eu tenho que editar tudo isso, né? Esse filme, né, a história de Antônio e Beatriz, né, pelo que eu andei lendo, ela foi inspirada numa história real dentro da família de Daniela Thomas, tá ligado? Além disso, né, a autora, ela propõe nessa questão da escravidão, de abordar a escravidão dentro do filme, mas como eu disse, não foi isso que aconteceu, tá ligado? A escravidão virou apenas um cenário, tá ligado? Um cenário para abordar outros temas, né? Meio que impulsionando essa questão do Antônio, da Beatriz e tudo mais, dos personagens principais. Gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou terminar esse vídeo extremamente rápido, porque tá um material muito bruto. Daqui a pouco meu telefone tá com a memória cheia, ainda tenho que editar esse material. Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e se inscreva no canal, caso seja novo. Se gostou da minha pessoa, cara, é só me seguir nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo, tá? E me aguardem no próximo vídeo a respeito de mais um filme histórico, né? Talvez eu pegue agora um sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu andei assistindo aí recentemente com meus pais, e eu gostei muito. Então, vale a pena falar um pouquinho dele aqui, e também tá na Netflix, então assim, dá pra todo mundo assistir. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!